Sim, a agenda LGBT é uma forma de promover a extinção de um povo. E eu não tô sendo homofóbico nem nada. É só um fato que você vai entender e aceitar. Porque nesse vídeo eu vou juntar o prefeito de Nova York, a religião islâmica, a história da evolução humana e teoria dos jogos, para provar o meu ponto. Você hoje não vê a Arábia Saudita, o Irã, cogitando colocar cotas trans em universidades. Não existem movimentos pró-LGBT. Você não vê os políticos de lá acenando para esse pessoal e muito menos elogiando. Muito pelo contrário, nos países que eu citei, ser LGBT é crime, pena capital. Inclusive, o prefeito de Nova York, recém-eleito, agora assumiu em 2026, chamado Zoran Mamdani, é muçulmano, nascido na Índia, mas com sobrenome de origem árabe. E isso vai ser bem importante para o meu raciocínio. Esse cara, na sua campanha, ele prometeu proteger a comunidade LGBT e não só prometeu, como agora está tendo a oportunidade de cumprir. Ele está sendo homem na sua palavra, pelo menos sinalizando apoio mesmo. Ele não mudou de ideia. Mas talvez você não saiba, os países muçulmanos, também conhecidos como países islâmicos, proíbem qualquer gesto LGBT, seja um simples beijo na boca entre duas mulheres. Na Arábia Saudita ou no Irã, isso dá pena de morte. Ou seja, o prefeito segue uma religião islâmica, a qual, na Bíblia deles, o Alcorão, proíbe expressamente gestos homossexuais e seus derivados. Mas como o cara é prefeito dos Estados Unidos, ele consegue propor essa tal liberdade sexual e ser aceito pela população, porque as políticas não são para o povo dele, para os islâmicos. É para a cultura dos Estados Unidos, é a religião dos outros. E você sabe o que os islâmicos estão achando a respeito dessas políticas? Eles estão apoiando. Aí é onde fica escancarada a hipocrisia. É tipo, isso, vai lá, empurra a agenda LGBT para eles. Só não faz isso no nosso país, hein? Enquanto você estiver atacando eles com isso, tá tudo certo, a gente te apoia. E o que esse cara faz para a comunidade LGBT não é só um ato de respeito, compreensão ou empatia, mas de incentivo, de seja LGBT, que você vai ser amado pelo meu governo. Perceba que eu não estou dando a minha opinião ainda, apenas reflita. Se ser LGBT fosse bom aos olhos desse povo, como os islâmicos estão apoiando, pelo menos no país dos outros, por que no país deles eles ainda recriminam essas pessoas? Eles estão se protegendo do quê? Eles só apoiam a causa no país dos outros? Um cara que vem de uma cultura para mexer em outra, fazendo o que ele não faria na sua, só mostra como é no mínimo estranho ele ter certas atitudes na cultura estadunidense. E deixa bastante questionável as suas intenções com os Estados Unidos. Mas saindo um pouco do Islã e indo agora para a biologia, esse incentivo a ser LGBT mexe com a cabeça das pessoas, porque todo ser humano bem ajustado já nasce com os instintos certos, sabe o que precisa ser feito. Todo mundo já tem o seu papel. Eu falo no sentido biológico mesmo. Porra, o homem foi feito para caçar, a mulher cuidar da casa, dos filhos e tudo que o homem conseguir construir ali. Beleza. Isso está escrito no nosso DNA. Você não pode falar que eu estou mentindo. E no mundo de hoje, nós que já não estamos próximos da forma como nós evoluímos, que era o quê? A gente aprendeu a dormir 8 da noite e acordar 5. Dorme com sol, acorda com sol. Toma o sol o dia inteiro, come alimentos integrais e naturais. Hoje em dia já começa errado que a gente toma remédio que nós nem sabemos a consequência deles no futuro. Mas tudo bem. Além disso tudo, muitas pessoas se sujeitam ainda a uma troca de papéis. Papéis de gênero. Homem gastando todo o seu potencial trancado dentro de casa, virando pai de pet, e mulher indo pra rua, sofrer estresse, gritar com os outros, aguentar desrespeito. Mulher não foi feita para estresse. E isso tudo acaba com a saúde de ambos os sexos. E ser LGBT também tá dentro disso. Eu tô falando que tem que excluir essas pessoas da sociedade? Não. Tô falando que tem que acabar com a vida deles? Não. Eu só tô falando que, assim como fumar, esse comportamento não deveria ser incentivado. Mas nada contra. Quer fumar, fuma. Você gosta? Beleza. Seja feliz.
Aí você vai falar, ah, mas Derek, a pessoa LGBT não escolheu ser assim. Eu acredito. Até mesmo entre os animais, na natureza, existe a possibilidade de eles serem gays mesmo. Isso eu vi até um estudo antes de gravar esse vídeo, né? Falando um pouco que esse ato de ser gay tornava um ambiente menos violento, então ele era um comportamento pró-evolutivo, apesar de ser, né, contra-intuitivo. Pô, se o animal é LGBT, se o animal é gay, ele não vai se reproduzir. Como que isso é evolutivo? Esse homossexualismo é uma forma de manter homens com homens ali se relacionando, e isso acaba baixando a violência deles, podendo manter uma espécie de harmonia ali no grupo, porque tem menos homens valentes no meio. Eu não pesquisei muito mais detalhes, mas faz sentido. Só que para os animais, não tem ninguém empurrando uma agenda para eles. É uma variação biológica, como eu falei. É uma maneira que a natureza, de forma geral, encontrou para diminuir a violência dentro da própria espécie. Os animais gays eram menos conquistadores, dominadores, brigões. Mas fugindo dessas exceções, a regra é sexos opostos acasalam entre si. Foram necessários milhares de casais héteros se relacionando ao longo da história humana para você nascer. Agora você já percebeu que quando a pessoa não cuida da saúde mental, ela fica mal, corre atrás de drogas, experimenta sensações novas porque ela não sabe o que tem de errado com ela e procura no mundo externo uma forma de consertar? Aí que vem uma organização política e começa a oferecer, sei lá, benefícios para pessoas LGBT. Falar bem da causa e incentivar. Aí aquele sujeito que já estava na beira do precipício, meio em cima do muro, acaba pulando para o lado de lá. E essa fragilidade é muito bem explorada. Explorada para quê? Não sei. Mas talvez não seja o melhor dos cenários ter uma população LGBT que vai ter problemas psicológicos, visto que a escolha que eles tomaram vai contra o instinto natural. Visto que tem tanta gente incentivando, apoiando, né? A pessoa não está seguindo uma vida baseada única e exclusivamente na vontade dela. Tem um pouquinho de vontade, curiosidade, mas também tem um pouco de apoio. E às vezes a pessoa não deveria ter esse apoio para fazer algo que não é normal, não é comum, não é a regra. E normalmente, quando você desafia essa natureza, você perde, porque ela é implacável. A menos que você seja uma daquelas exceções que eu citei, é claro. De repente você foi o macho escolhido pelos DNAs humanos para acasalar com outros machos, manter a paz. Pode ser, tudo bem, eu não estou criticando isso. Inclusive, faz bastante sentido essa teoria que eu vi que, porra, realmente mudou minha visão. Estudar é bom, rapaziada. Mas agora, ir fazer uma coisa porque tem alguém te apoiando, sendo que não é o que você quer, não é o que você normalmente quereria, é um problema. Então, nada melhor do que você adoecer os seus concorrentes psicologicamente para você poder submeter eles com as suas regras. Uma população que não se reproduz, morre. E sendo bem realista, homossexual não reproduz. E nem precisa vir falar de inseminação artificial, porque é exceção, é um processo caro, e normalmente quem é LGBT não pensa em ter filhos. Na própria natureza, os animais LGBTs já não pensam em ter filhos, a não ser adotando de outros, porque eles não inventaram a inseminação artificial. Mas em resumo, tudo nos leva a crer que os nossos companheiros ou adversários evolutivos, também seres humanos, sendo eles de outros países, querem que outras pessoas sejam LGBTs. Querem que os outros sejam LGBTs, não eles, para que eles possam se destacar no mundo. Prova disso é um prefeito islâmico passando medidas pró-LGBT. Mas na religião dele, isso nem é cogitado, é proibido. Ele só faz isso para os outros. Agora sim, dando a minha opinião, eu penso que para os povos mais rigorosos e dominadores, quanto menos pessoas de outras religiões ou etnias se reproduzindo, melhor para eles, que automaticamente ganham mais espaço no mundo. É como se fosse uma briga entre duas torcidas de futebol. Você quer exterminar o outro lado, fazendo eles não se reproduzirem, para você vencer, amaciar o seu ego, e muito mais que isso. É um aprendizado biológico, de que você só vai passar a sua genética se você cuidar dos seus descendentes, ou então acabar com a concorrência, seja eliminando outras famílias, etnias e por aí vai. Então, esse muçulmano pró-LGBT não me engana. Guardem as minhas palavras. Esse vídeo vai ficar gravado, vai estar com a data.
No futuro, você vai ver como que esse cara vai destruir Nova York, vai conseguir diminuir a taxa de natalidade da cidade mais famosa do mundo, e é só questão de tempo. Contra ele, contra um político, não tem o que lutar, combater. Você não é maior que ele. O que você pode fazer é se esconder, correr. E não tem nada de errado com isso. Ele só vai pegar o otário que realmente estiver no caminho dele. Ele não tem munição para apagar todo mundo. Então, você não precisa nem lutar, combater, só se proteger. A salvação é individual. Mas e você? Pensa que esse cara também tá com maldade? Ou ele só é alguém adaptado ao mundo moderno? Deixa sua opinião aqui nos comentários que eu tô curioso para saber. Será que só eu que tô viajando? Ou eu tô enxergando alguma coisa nova? Enfim, comenta aí. Se você quiser salvar o seu dinheiro, o Manual do Zero ao Bitcoin está na descrição, para você aprender comigo tudo que eu descobri nos últimos 3 anos. Dito isso, eu vou nessa.